Bom dia, Hudson. Bom dia a todos e a todas, né? Todas as pessoas que estão nos escutando. Falar de patrimônio, né, nesse contexto contemporâneo é sempre importante, porque o patrimônio ele se configura, né, como uma herança, como uma marca material e imaterial no espaço da cidade com o qual a gente dialoga, seja caminhando, seja, né, visitando, estudando, passeando. Então, eu espero que seja uma conversa, né, um bate-papo muito agradável para todos nós. Te agradeço novamente o convite, né, espero que daqui a gente tenha, assim, como resultado da nossa conversa, né, pessoas, muito mais pesquisadores, muito mais estudantes interessados, né, nessa discussão do patrimônio cultural. Poxa, professora, a gente que agradece disponibilizar esse tempo. Quero mandar também aqui o nosso bom dia à professora Sônia Albuquerque, que vai estar conosco aqui no dia 13 de maio. Olha, 13 de maio, já estou informado que no dia 15 vai fazer o lançamento do seu livro. Ela que tem um trabalho muito interessante sobre São Benedito, né, professora? Mas, professora, iniciando assim, o que é patrimônio, professora? Porque muitos têm essa interrogação, né? Qual é o conceito, né, de patrimônio? É uma pergunta bastante interessante e é uma pergunta que cerca, né? Permeia toda a discussão que a gente trabalha hoje, seja no ambiente acadêmico, né, ou seja no ambiente do ensino básico. Então, assim, quando você vai para a Constituição de 1888, na Constituição está posto, né, está conceituado, vou usar essa expressão, que o patrimônio que constitui o patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à memória, à identidade dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Está lá no artigo 216, né, da Constituição de 1988, que é essa nossa Carta Cidadã. Entretanto, para além disso, a gente pode entender o patrimônio como um aspecto simbólico, além do conceitual. É simbólico, é conceitual, no sentido de que, quando a gente fala do que seja patrimônio, a gente tem que se atentar também para o aspecto de que ele se conforma nas heranças simbólicas que passam de geração em geração, né? São camadas da temporalidade da cidade materializadas nessas heranças culturais. Certo. Patrimônio, porque existe o patrimônio material e o patrimônio imaterial, né? Sim, como dimensões, não é? Na verdade, dimensões diferentes, categorias, nomenclaturas diferentes, mas ao mesmo tempo imbricadas, extremamente indissolúveis. Qual seja, ou como a gente pode pensar isso, né? Quando a gente fala do patrimônio material, isso é um grande guarda-chuva, né? O patrimônio cultural é um grande guarda-chuva para a gente pensar essas diversas dimensões do patrimônio. Então, quando eu falo em patrimônio cultural, eu estou me referindo ao patrimônio histórico, que é um segmento, é a porção material, não é, dessa herança edificada. Ao patrimônio imaterial ou intangível, ou seja, saberes, fazeres, técnicas, não é? E também o que a gente chama tesouros humanos vivos. Essas várias categorias estão neste guarda-chuva que a gente chama de patrimônio cultural. Até a natureza, quando a gente diz, mas tem o patrimônio natural, mas a natureza ela não é ahistórica. É nela que homens e mulheres intervêm ao longo do tempo. Né? Quando eu digo que é imbricado, então, essas várias dimensões, é porque vamos usar um exemplo de um patrimônio imaterial. Né? O Círio de Nazaré é patrimônio imaterial do Brasil, certo? São os sentidos, né? Exatamente, registrado lá no livro das celebrações. Só que o que faz, o que constrói o Círio de Nazaré? Né? Pela imaterialidade, a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, né? O percurso, certo? Essas várias procissões que ocorrem durante esse período que a gente chama de quadra nazarena, mas tem a materialidade do Círio que está associada ao quê? Ao brinquedo de Miriti, a corda, a própria igreja edificada, né? A catedral de um lado, a basílica do outro, a maniçoba, que é cultura material, o pato do tucupi, ou seja, estamos falando de um patrimônio intangível, que é o Círio de Nazaré, mas que agregado a ele está uma série de elementos materiais. Da mesma forma, quando você fala, por exemplo, num patrimônio edificado, vamos usar Forte do Presépio, né? Hoje restaurado, o Museu do Forte do Presépio, você diz, tá, então está na categoria do patrimônio material,
correto? Certo. Entretanto, se eu te disser assim, professor, olha, Hudson, a gente tem na conformação do forte a alvenaria de pedra e cal de Sarnambi, o uso do óleo de baleia, o óleo de gurijuba. Essa técnica, esse saber fazer, está associado a algo imaterial. Então, quando a gente fala dessa perspectiva de não ou não dicotomizar material e imaterial, quando se discute patrimônio, é exatamente nesse aspecto. Todo aspecto material, correlato a ele, tem também a imaterialidade e vice-versa. Né? Se você disser, não, olha, as práticas religiosas são imateriais, mas a indumentária, né? Seja da religião afro, seja da religião católica, certo? Associada a ela tem uma série de elementos materiais. Certo. A gente tem a capoeira, né? Agora o carimbó também, né? Um patrimônio imaterial. Isso, o samba do Rio de Janeiro, o pão de queijo, saber fazer o pão de queijo. Você só falou em samba, tem que mandar um bom dia ao Meirelles, lá da Mocidade Unida do Bem-Guri. Mais uma vez, o meu agradecimento pelo carinho. E foi um enredo que, particularmente, de nossa autoria, né? Eu ganhei o festival, o samba foi para a Avenida, nota 10, a gente fica feliz. E era a história de Alenquer, o enredo da história de Alenquer, Terra Chimanga, aí que eu vivi, como Alenquer bonito e rica de cultura, né? Você tem ali arquiteturas milenares. Eu fiz uma pesquisa muito a fundo. E aí é o que você está falando, lá tem um patrimônio material, né? Que são aquelas arquiteturas, algumas esculturas, a Cruz do Cruzeiro, é interessante isso, né, professora? Alenquer é a terra de um querido, né, o professor querido, que é o Aldrin Figueiredo. Eu até mandei uma vez esse áudio, né, do samba, que foi defendido pelo Meio-Dia, o Gaia, e tantos outros que estiveram, o Carlinho, o Marquinho Mocidade, Espeto no violão, no cavaquinho. Nós tivemos uma equipe muito boa, e o carinho lá do povo do Bem-Guri, me receberam muito bem, e a gente está feliz, né? E o próximo carnaval, ontem eu fui convidado a participar do festival da Escola de Samba aqui de Ananindeua, que é Os Caprichosos da Cidade Nova, que é a professora Ana Silva, que é doutora, ela é da bateria, professora. Que maravilha. Bom dia, Ana Silva. Isso é muito e vem homenageando o Félix, que é um cidadão que morreu aí em 2019, né? Uma fatalidade, não sabemos ainda, mas é uma homenagem. É o guerreiro jurumense, ele, um grande carnavalesco do Rancho da Posse Convencionar e da cultura paraense no carnaval. Então vai ser uma homenagem. Vamos ver aí, espero que Deus dê essa luz mais uma vez, que a gente consiga. Nós estamos falando aqui de patrimônio, estamos aqui com a professora Deisiane Ferraz, né, que é doutora, né, professora em História, na Antropologia, né, que sabe, Judson, que é muito legal a tua fala, né, que tudo a gente usa para exemplificar. Então, assim, construir uma narrativa sobre um lugar, como você está dizendo, eu fiz de Alenquer, né? Construir essa narrativa é buscar quais elementos caracterizam a identidade daquele lugar. Então, falar de patrimônio é também falar de identidade, daquilo que nos traz pertencimento, né? Identificação com o lugar. A paisagem, sim, as esculturas, né? A relação com aquele lugar. Porque quando a gente pensa patrimônio, na verdade, a gente por uma herança ocidentalizada, inclusive a gente diz patrimônio é o objeto, é a prática, mas o patrimônio é mais do que isso, a relação subjetiva que se estabelece com um bem cultural. A noção de patrimônio é a fotografia antiga da minha família, a receita da avó. Essa relação de apego com o bem é que marca o que seja patrimônio. Ou seja, patrimônio não está somente associado à tangibilidade ou intangibilidade, mas à relação subjetiva que nós desenvolvemos com aquele bem cultural. A partir do momento que você tem apego por ele, aquilo se constitui, né, no patrimônio, porque ele identifica. Inclusive, quem não é católico, vamos voltar rapidinho para o exemplo do Círio, né? Você diz assim, não, mas eu não sou católica, não comungo, né, do Círio de Nazaré. Só que quando você sai daqui, se você chegar num outro lugar, né, aquela discussão, as pessoas vão dizer, você é de Belém, né, lá acontece o Círio.
Então, associa-se, né, os sujeitos sociais a essa herança patrimonial que o lugar tem. Certo. Não é falar de pertença, é falar de identidade. É interessante quando se faz, e você falou paisagem, tem algumas pessoas, né, que pensam que paisagem é só imagem, né? Esquece do sentido e observam, antigamente, né, até um tempo a gente ouvia o apito do guarda noturno, é uma paisagem, né? A sonorização humana, né, que a gente percebe. É interessante que você falou também nessa questão, no Marajó, né, o Marajó, eu participei, eu participei do festival, o Marajó, né, o Dudu Nobre e o Paulo foram vencedor do festival, e eu me lembro que eu me aprofundei mais nesse estudo do Marajó, né, e tem uma obra até pagelança da nossa amiga professora Patrícia Cavalcante, né, ela já esteve aqui falando disso, a Liliane também fala sobre a sua pesquisa, mas a gente, quando fala nessa questão cultural, teólogo, né, o Renato, e ele diz que foi seu aluno, o Renato. Hoje ele é mestrando em filosofia, está acompanhando o programa, já esteve aqui, obrigado pela audiência, Renato, e está mandando um grande abraço. Obrigada. E reafirmando, ela é uma excelente historiadora, né? Ele fica honrado saber, né, que um aluno já está no mestrado. E ele é muito interessante. É a semeadura do trabalho, né, e que deixa esse lastro aí. Bom, eu fico muito feliz cada vez que eu vejo as pessoas que foram, né, os meus alunos, e que hoje estão aí encampando pesquisa, militando pelas questões do patrimônio. Assim, eu vou usar um ditado, né, bem comum, eu puxo a brasa para minha sardinha. Se eu puder levar um aluno para o caminho do patrimônio, eu vou levar. Então, já tem aí um lastro de alunos que desenvolvem pesquisa nessa área. Eu gosto muito dessa área, né, professor? Tanto que o programa é historicidade. O programa historicidade, falar da historicidade, o cientificismo da história, podemos dizer, começamos a agregar também esse trabalho, divulgando os trabalhos, doutorados, né, as teses de doutorado, a dissertação de mestrado, entre outros. Teve um rapaz aí que ele veio falar sobre o polo joalheiro. Foi o TCC, que foi muito interessante o trabalho dele, e ele pegou desde a essência ainda do presídio de São José. Antes disso, foi excelente o trabalho, ele defendeu aqui. Tem um aluno até, não sei se você está acompanhando, lá da Fibra, que eu assisti a defesa lá do TCC, que ele fala sobre Magalhães Parada. E de repente ele acha que eu esqueci, mas não, é que eu estou esperando chegar o maio, porque 29 de maio celebra, né, pode dizer assim, a morte de Magalhães Parada. Então, ele deve vir a esse programa. Eu achei muito interessante o trabalho de pesquisa que ele da FIBA. Tem uns alunos que eu estou esperando a data do trabalho, que é para trazer, dar voz a esses alunos, a esses projetos, né? E ali em São Brás tem aquele patrimônio. Não estou entrando na questão ideológica, estou entrando na questão da história. Como é que a senhora vê essa questão desses patrimônios? Pois é, acho que é muito interessante que a gente pense. Você citou há pouco, né, o São José Liberto. Isso. Né? O São José Liberto, a Casa das 11 Janelas, esses espaços edificados, ali o próprio Feliz Lusitânia, são espaços que aí a gente entra numa temática que é muito interessante do patrimônio, que é a disputa pelo patrimônio. Certo. O patrimônio, indiscutivelmente, é um espaço de disputa como qualquer outro no campo das ciências, no campo da memória. Então, assim, o que lembrar e o que esquecer. No caso do Presídio São José, ainda é muito forte na memória da cidade o uso como presídio. A rebelião na década de 90, né, salvo engano, em 98 aconteceu lá a rebelião com os presos, os encarcerados ali. Lá, né? Exatamente. Então, para quem mora ali na Praça Amazonas, no entorno da Praça Amazonas, né, e aí a gente já pode até discutir o nome Praça Amazonas, né, que apontou para Cleide Moraes, olha os usos do patrimônio, né? E é interessante, professora, que a praça ainda não foi inaugurada. Pois é. Então, assim, quando a memória das pessoas que moram, nós que transitamos ali no entorno do presídio, do que foi o presídio, hoje a gente se depara com um espaço musealizado. Certo. E um polo de fabricação, né, de produção de biojoias, joias.
Então, hoje é um espaço, né, cultural, que abriga atividades culturais, e um espaço musealizado. Lá dentro tem uma sala que lembra a vivência como presídio. É uma sala pequena, né, que tem instrumentos de tortura, tem manchetes de jornal falando, não é, sobre essa vivência nevrálgica, a gente vai dizer assim, né, da rebelião. Então, assim, alguém, né, o poder público elegeu aquele lugar, né, depois de desativado, para musealizar. Musealizamos o São José Liberto, então o presídio de São José, musealizamos agora o cemitério da Soledade, musealizamos o Forte do Presépio, que já era símbolo militar, e musealizamos outros tantos lugares. Quando você musealiza, você constrói ali uma nova narrativa, que busca o que? O mito de origem do lugar, né? O que foi no tempo. Só que o que foi no tempo como patrimônio, porque quando é que ele se constitui em patrimônio? A partir do momento que, ao longo do tempo, ele vai agregando valores dos olhares da sociedade, dos amantes das artes, dos historiadores, dos arquitetos, que dotam aquele lugar, né, de um significado, abre aspas, histórico. Então, ao longo do tempo, ele se constitui, surgiu como uma finalidade, ao longo do tempo se constitui como monumento histórico, patrimônio histórico, e é neste campo que entram essas disputas para saber qual memória vai ser lembrada, na medida em que a gente não tem a totalidade, né, nem dos dias vividos, nem dos processos históricos. Então, o São José Liberto é um exemplo desse uso do lugar, assim como a Casa das 11 Janelas, hoje como Museu de Arte Contemporânea e Fotografia, também é um espaço que guarda. Ontem foi feito, né, 31 de março, a alusão à instauração do golpe da ditadura civil-militar no Brasil, né, e esses lugares guardam essa memória, explícitas ou não. Certo, professora, é isso aí. São 11 horas e 42 minutos aqui na Rádio Cabana FM 87.9. Rádio Cabana, a voz da resistência popular, o programa Historicidade. Você que está acompanhando aí no Face, acompanhe lá uma música, enquanto nós vamos tomar aqui um suco, né? E você que está na rádio, acompanhe aí a nossa música.
comporta, certo? Quando a gente pensa o material, a ideia é que o mínimo possível, né? Ou seja, para as características arquitetônicas originais, integrais. Então, quando se fala de material, comporta as modificações, porque a cultura é dinâmica no bem. Então, não vai dizer, o cílio tem que ser preservado aqui sem modificar nada, lógico que ele vai sofrer, não é, modificações. Inclusive, por exemplo, já se discute o barulho dos fogos, não é? De artifício, fazer fogos sem o barulho. Isso é uma modificação, né? Enfim, são coisas aí para a gente pensar, certo? Então, professora, quer dizer que derrubar é uma coisa. Tombar é preservar. Tombar é preservar, olha aí, para quem não e aí, isso é muito legal a gente pensar assim, né? Então tá, eu tô vendo um prédio sendo destruído. Certo. Né? Passei ali na Cidade Velha, passei na Campina, tô vendo que alguém tá derrubando uma alvenaria de pedra e cal, né? Tá quebrando um vitral. Onde é que eu vou? O que eu faço? Está escrito também, está registrado na Constituição Federal, que os bens materiais serão preservados em colaboração com a comunidade. Então, é papel de todos nós, do cidadão, do professor, do pesquisador, do patrimônio, esse compromisso com a preservação desses bens. Então, qualquer cidadão pode fazer a ocorrência disso junto aos órgãos de patrimônio. Assim como tu pode me dizer assim, olha, Deisiane, quando eu fiz a pesquisa lá em Alenquer, eu encontrei um casarão, eu encontrei uma manifestação que eu acho que deveria ser ou registrada ou tombada. Como é que eu faço? Então, você faz o registro disso, constitui ali ou uma documentação, um relato oral e começa a provocar junto a esses órgãos, não é, o registro ou o tombamento daquele patrimônio. Então, a comunidade tem participação ativa nesses processos. É importante que tenha. Certo, isso aí que é patrimônio, né? O rancho é patrimônio já, né? A Escola de Samba Rancho. Mandar um abraço para o meu amigo Roberto Queiroz. Muito obrigado aí pelo carinho. Vamos trabalhar assim em cima desse samba enredo, em homenagem ao Félix Carlos, né? O grande carnavalesco do rancho e da cultura paraense, quadrilha Sedução Ranchista, enfim, uma grande homenagem aqui da Escola de Samba Caprichoso da Cidade Nova. Um abraço também ao Fernando Guga, que já esteve aqui, o carnavalesco Wagner, que está, mais um enredo também da Boêmios da Vila Famosa de Quaraci, que agora foi para o primeiro grupo, né? Vai estrear na primeira categoria do Carnaval Paraense. E isso aí corre na minha veia, professora Carnaval, eu gosto disso, né? Faz bem para a alma. Eu gosto do Carnaval, não entendo muito, mas eu consigo fazer samba enredo, participar. Mas para prestigiar também, quero dizer que vou participar desse festival. Aí eu abraço ao pessoal, a direção da Escola de Samba Caprichoso da Cidade Nova. É por aí mesmo, vamos homenagear as pessoas que realmente merecem ser exaltadas na avenida. E já está feito, já andado já esse enredo aí. Mas, professor, a gente está falando patrimônio histórico, agora a gente falou entre alguns, mas a gente vê a igreja, assim, como é que você vê a igreja inserida nesse patrimônio? Quando a gente pensa, né, as edificações religiosas, e aí tem dois aspectos para a gente considerar, né? As religiões como patrimônio ligado a grupos sociais, né, específicos, cultura afro-brasileira, né, a religião de matriz africana ou afro-brasileira, as religiões, né, cristãs, católicas, evangélicas, enfim, protestantes, tem aí uma diversidade muito grande, não é, de elementos que possam configurar essa ideia de patrimônio, de pertencimento, certo? O espaço físico onde se materializa, digamos assim, é o templo, né? Isso. A igreja, então, Basílica de Nazaré, catedral, ali o centro histórico é eivado de igrejas que a gente chama de coloniais, certo? Eu lembro que uma vez um professor me perguntou assim, mas Deisiane, por que tantas igrejas num espaço tão pequeno, né? Então, vamos fazer um tour rapidinho. Você tem a chegada dos missionários aqui, desde o início da colonização portuguesa, né? 1617 já se tinha os franciscanos aqui, e aí vem, né, franciscanos, depois carmelitas, depois mercedários, certo? 1640 os mercedários, né? Em 1653 os jesuítas,
Essas ordens religiosas que aqui chegaram, ao mesmo tempo que trouxeram esse aspecto imaterial, não é? Por meio da catequese, por meio da imposição, de certa forma, não é? De uma matriz religiosa, também construíram esse espaço físico onde esta prática, não é? Essa expressão simbólica se materializa, que são as igrejas. Então a gente tem as chamadas igrejas coloniais ali no centro histórico, de todas essas ordens, ou né, grupos missionários que eu falei, a gente tem a Igreja do Carmo, a Igreja de Santo Alexandre, né, que é a Igreja Jesuítica, a própria Catedral, a Igreja de Santana, a Igreja do Rosário dos Pretos, ali que assim, as pessoas sabem muito pouco da Igreja do Rosário dos Pretos, né? E é uma igreja colonial também. Ela é padroeira, né? Exato, e já foi matriz também, né? Assim, alternou ali as funções de igreja matriz, né? Ali a partir da catedral, quando a catedral entrou em reforma, assim como a Igreja do Carmo, enfim. A igrejinha de São João, atrás do Palácio do Governo, que hoje é o Museu do Estado do Pará. Então, essas igrejas estão nessa categoria. E também abro um parênteses, né? Há uma ordem agora, né, que a questão central tem que ficar Cristo, né? E a do São João ainda não está enquadrada, porque é questão temporal que ela foi, não pode ser alterada. Eu acho assim, a gente tem que pensar, quando fala nessa discussão, a gente tem que pensar nos usos do patrimônio, de fato, né, novamente. E aí tu fala da questão de ter Cristo, né, nessa centralidade do altar, por exemplo. A Igreja de Santo Alexandre não tem altar. Foi retirado no processo, né? Enfim, de uso, de intervenção. A igreja passou mais de 30 anos fechada. Enquanto espaço fechado não se preserva. É o uso que garante a preservação do patrimônio. Quer um exemplo? Palacete Pinho. Né? Quantas vezes foi restaurado? A última agora, né? Quantos usos foram dados, né? Então, assim, não é só quando a gente pensa, seja a igreja, estou citando Santo Alexandre porque ela passou mais de 30 anos fechada, foi alvo de revitalização a partir dos anos 90, né? No início dos anos 90, ali, 95, 96, 97, 98, ela foi reaberta como museu já, ou seja, a igreja musealizada e o Palácio Episcopal, que era o Palácio Episcopal, que foi o antigo colégio jesuítico. Esses bens edificados, né, ao se tornarem musealizados, garantem o uso. O uso garante a preservação. É igual a nossa casa, vamos falar de patrimônio, né, individual. Se a sua casa está fechada, janela fechada, portas fechadas e não tem ninguém em casa, quando você abre, quem tem dentro da casa, né? É interessante que você falou isso, me lembro bem uma vez, foi muito debatido isso, usa ou não usa, né? E o que você falou, eu concordo pelo uso. Exato, porque assim, se tiver fechado e sem uso, você não está preservando, né? Você está isolando. Olha, quando a gente o pensa... exemplo são casas de praia, de mosqueiro, né? A gente Perfeito. vê quando o cidadão vai às patrimônio, férias... né? Patrimônio individual. Minha casa lá está sem uso, você entra, quando você aí abre, tem que fazer uma semana antes, não é isso? É um exemplo muito legal, é bem didático, né? Da gente pensar. Então, por que eu citei o Palacete Pinho? Porque o Palacete Pinho já foi alvo de intervenção. Mas como não se deu uma destinação, um uso que garantisse a preservação, né, ele novamente precisa de intervenção. É diferente do lugar que você abre, você areja, você usa. Você está vendo quando aparece uma infiltração, você está vendo quando aparece uma degradação na parede. É parte do mesmo princípio, sabe? Usar o patrimônio, usar de forma adequada, seja a igreja, seja o palacete, dar uma destinação, uso, é garantir a preservação. Senão estaremos jogando dinheiro fora. Dinheiro público, na maioria das vezes. Né? Usa-se o recurso público para restaurar um patrimônio, não dá o uso, ele vai degradar novamente. Né? Nem preserva o patrimônio e nem tem respeito com o dinheiro público. Não é? Então é a gente pensar um pouco nessa dinâmica do patrimônio. Ele não está congelado no espaço da cidade. Né? Ele precisa ser utilizado. Certo? A Estação das Docas é um exemplo. Você lembra como eram os galpões ali da estação, né, da CDP? Verdade. Galpões fechados, servindo de abrigo, né, para moradores em situação de rua, né, uma escuridão. E ficou um espaço... Pois é, utilizado, hoje as pessoas se E a apropriam. forma que foi construída é revitalizado, podemos dizer se é revitalizado ou reforma? Reforma. Reforma e revitalização, isso. A gente percebe que dá um outro espaço, uso, né? O uso,
a frequência das pessoas, isso faz. A gente, ou você falou Palacete Pinho, você olha o Palacete que foi revitalizado, né, formado, e olha a Estação das Docas. Né? Ou Feliz Lusitânia. Ou que foi muito antes e está lá ainda em condição de uso. Professora Deisiane está aqui conosco hoje, recheado de informação, o programa de historicidade, né, falando de patrimônio histórico, patrimônio que a gente falou aqui, material, imaterial. Hoje o programa está muito interessante. Nós estamos aqui na Rádio Cabana FM 87.9, programa Historicidade. Nós vamos agora dar um intervalo aí de 1 minuto e meio, retornaremos aí. Vamos de música, tá bom?
Tarde, 12 horas 28 minutos, aqui na Rádio Cabana FM 87.9. Rádio Cabana, a voz da resistência popular. O programa Historicidade hoje, brindado com a participação da professora, doutora, antropóloga em História, também historiadora, né? Doutorado em Antropologia. Hoje estamos aqui falando de patrimônio, né? E o que é esse patrimônio? O diálogo está sendo muito interessante. De antemão a gente agradece aí a audiência, particularmente do pessoal aqui do bairro da Guanabara, no município metropolitano. Aqui é a cidade de Ananindeua, município de Ananindeua. E nosso bom dia aí ao pessoal aí do bairro da Marambaia que está acompanhando aqui o nosso programa, nosso carinho, obrigado pela audiência. Professora Deisiane, o que é que nós temos falado da sua pesquisa? O que é que nós podemos falar, professora? Acho que não somente da minha pesquisa, mas falar um pouco do resultado, né? Ótimo. De várias pesquisas na área do patrimônio. É muito importante que a gente veja que instituições ao longo do tempo se preocuparam, né? Sobretudo na ideia da constituição de nação, né? Quais são os símbolos da nação. É nesse contexto que surge a discussão de patrimônio. E isso a gente deita raízes lá no período posterior à Revolução Francesa. Né? Na França surgiu a primeira comissão, a Inspetoria de Patrimônio, e a missão, nesse sentido, era começar a construir os símbolos da nação, da nova nação francesa, né? Essa discussão, como herança, não é, desse primeiro momento, desse mito de origem, ela vem para o Brasil e se consolida, digamos assim, a partir do processo de emancipação. Então, essa nação brasileira, recém-nascida, vamos dizer assim, procura nos seus elementos entender também qual seria a identidade do Brasil, qual o patrimônio do Brasil. É nesse contexto que o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro tem um papel preponderante. Assim como o Instituto foi responsável por escrever essa história do Brasil, dizer como deveria ser escrita essa história do Brasil, né, essa mesma instituição também se preocupou em guardar esses símbolos da nação, né, a discussão dos homens das letras e dos homens de museus. Então, museus tiveram um papel fundamental nessa militância pelo patrimônio. Certo? Contemporaneamente, como eu falei no início da nossa conversa, né, a partir dos anos 30, com o surgimento do Instituto do Patrimônio, que era serviço e hoje instituto, né, então a gente tem aí essa instituição que, junto com o IHGP e hoje os congêneres aqui, por exemplo, né, no estado do Pará, o IHGP, do qual eu tenho a felicidade de ser sócia, são instituições responsáveis por essa salvaguarda destes símbolos da nação, desse patrimônio cultural também. Então, assim, o lugar do historiador no campo do patrimônio. Hoje, o diálogo da história com vários campos de conhecimento, advindo da discussão da nova história, ele é patente e latente. Então, nós dialogamos com vários objetos. No caso do patrimônio, eu me considero, e a minha produção científica milita neste campo da história do patrimônio.
Historiadores do patrimônio, então, começaram a se envolver nesta seara, né? E aí vem, eu já citei a Constituição de 88, né? Essa valorização da cultura brasileira, o respeito aos diversos povos formadores da sociedade brasileira, isso tudo tangencia para uma produção científica no campo do patrimônio. Então, hoje, o patrimônio é uma pedra de toque, né, das pesquisas, seja de historiadores, seja dos arquitetos, de vários campos, ou seja, é um tema transdisciplinar, né, que comporta aí essa circularidade. Então, essa produção científica, no caso da Amazônia, e aí, assim, eu gosto muito de pensar que quando eu comecei a discutir patrimônio foi na graduação, lá em 2002, quando eu fui trabalhar no Forte do Presépio, nesse contexto da restauração do Forte do Presépio. Então, ali eu comecei a me inquietar com o que chegava das pessoas sobre a intervenção no museu. Então, assim, cadê o restaurante do Círculo Militar? Uma senhora que disse, olha, eu fui miss do Círculo Militar. Essa história não é importante para ser contada? Até abrir um parênteses, eu cheguei a algumas colações, na época, aconteceram isso na década de final de 80, no início de 90, frequentei algumas colações, né? Tinha aquela discoteca lá, a pipoca do Círculo Militar. Olha só, eu devia ter ali 2 anos. Ah, tá. Muito, né? Muito recente, então. Então, assim, pensar esses usos e pensar essa produção me inquietava porque eu estava ali como estudante, como estagiária, né, do curso de História, e as pessoas, para nós, estudantes de graduação, pessoas que olham e dizem assim, nossa, olha, o museu, né? A gente se deslumbra, o monumento tem essa especificidade de fazer lembrar, fazer deslumbrar, né? Porque você está diante literalmente da monumentalidade do bem edificado, né? Só que a gente precisa questionar o uso do patrimônio. E era isso que me inquietava, as pessoas questionando o uso do espaço musealizado ali do Forte do Presépio. Então, eu fui para o livro de sugestões e ali eu encontrava. Eu lembro claramente de um registro no livro, em 2002, assim que inaugurou, acho que as primeiras páginas do livro tem esse registro, que a pessoa diz assim, eu vim aqui e me senti completamente violentada. Foi como se alguém pegasse, me levasse, por exemplo, num cabeleireiro, mudasse meu corte de cabelo, e eu sou Mônica e me chamasse por outro nome. Aí outro dizia assim, cadê a árvore que ficava ali em cima? Então, para o estudante de história, o que pensava, nossa, que lindo lugar maravilhoso, um museu, um espaço onde a gente pode discutir história, para a sociedade de maneira geral, às vezes não, ela quer a memória que está, não só uma memória, mas a dela também ali dentro. E daí resultou esse campo de pesquisa, né? Discutir primeiro o forte e a polêmica da derrubada do muro ali na frente, e depois eu ampliei para a discussão do Feliz Lusitânia e a nossa relação com esses bens, né, mediada por essa temporalidade, que eu chamo de uma trilogia, né, histórico-antropológica. A sociedade, né, o espaço musealizado, não é? E a temporalidade. Porque só o tempo explica esses usos. Achei interessante essa abordagem, né? Tanto que tem ali entre a cruz e a espada, né? Sempre dizem, né? A espada em defesa da fé, né? E é uma característica nesse corredor europeu que a gente vê, né? Em Cametá, a igreja, a delegacia, né? Assim, a Nani deu aqui, a gente tem ali a igreja, a prefeitura, a delegacia atrás da igreja, né? A gente sempre presencia essa questão que vem essa influência colonial aqui no Brasil, né, na região, no município. O espaço da cidade, então, ele plasma, né, como testemunho dessas edificações, o poder, né, a memória, chamada, né, poder da memória e a memória do poder. Porque na cidade alta, né, na área ali do Centro Histórico onde está Forte do Presépio, o Seminário Jesuítico, que hoje é a Igreja de Santa Alexandre, o Museu de Arte Sagra, o antigo Hospital Militar, a Casa das Janelas, a Catedral, e descendo mais ainda na área alta, né, o Palácio do Governo, ali estão os símbolos do poder, né, da cruz e da espada.
E quando você desce, quando você olha, inclusive lá no promontório, lá de cima do forte, você vê o Ver o Peso lá embaixo, que é a área portuária, é o vai e vem, o comércio da cidade, a feira. É muito característico das cidades colonizadas por Portugal. E a gente percebe, Mosqueiro, você tem ali o mercado, a feira, né? Você tem a praça, a igreja, a delegacia. E a delegacia é sempre próximo da igreja. Então, será que é para a defesa da fé mesmo? É uma normatização do espaço, né? A gente percebe dessa forma. Então, as pessoas podem passar por aqueles lugares e olhar para essas edificações como testemunho de uma forma de organização social. Né? E você falou no início, você falou da questão do patrimônio, dos casarões, dos prédios, né? Tem uma coisa assim que eu fico muito sentido. Eu até falei há um tempo, mas de forma sutil, a proposta do programa não é criticar, pelo contrário, até orientar ou dar sugestão. Eu fico muito sentido de eu ver ali na Feira do Açaí o primeiro necrotério de Belém, né, totalmente cheio de entulhos, que me respeite quem coloca os seus objetos lá, mas a gente vê que na reforma foi descaracterizado, não sei se eu estou correto, e a gente vê que está faltando essa atenção, né, professora, porque virou uma casa de fiscalização e eu não vejo isso. Não é nenhuma crítica, pelo contrário, para ver se agora está o outro presidente, agora na FUNEL, ligado à cultura, ao carnaval, Mãozinho, né? Eu espero que ele dê uma passadinha lá, porque a gente precisa preservar essa história. Né? O espaço ali da Feira do Açaí tem uma dinâmica própria, mas de fato ter ali os elementos edificados, né, o primeiro necrotério que reporta a essa memória da cidade, o processo de higienização do espaço urbano, de organização do espaço urbano. Então, essa memória ali dentro, em que pese seja um espaço pequeno, poderia ser instituído um memorial. Né? Um memorial que contasse essas transformações, não é, do espaço urbano. Então, assim, quando você diz assim, né, tá cheio de entulho, tá certo, as pessoas estão usando ali porque não tem um outro uso que o poder público, enquanto responsável, né, por aquele espaço, implemente ali novamente. O uso garante a preservação. A preservação, né? Até falei assim, entulhos, mas na verdade, no dia que eu fui lá, estava assim. Eu fiquei sentido, foi até aniversário de Belém, e eu fui uns dias antes para fazer um vídeo, assim, e tive dificuldade de fazer isso, né? A pessoa até queria... Eu até me eximi de filmar dentro para não... Eu entrei lá. Que às vezes acaba nos levando pela emoção ou pela impulsão de publicar isso. Então eu me reservei o direito e nem quis filmar, fotografar dentro, para que eu não cometesse esse equívoco. Talvez não é essa a intenção, mas fica aqui. Será interessante que os nossos gestores, né, as pessoas que estão principalmente na FUMEL, que tem essa característica, essa função, dê uma olhada, porque quem entra ali ou quem olha jamais vai pensar a importância que você falou, o processo de higienização, que foi uma das práticas do governo de Antônio Lemos. Exatamente, né? Ali, uma herança que teve grande importância para aquele momento, e hoje a gente não vê essa identidade. E aí é importante que a gente pense essa questão. A edificação por si só, ela não, metaforicamente falando, ela não fala, né? Ela precisa ter o discurso construído, é uma mediação cultural que precisa fazer em relação a esses bens edificados. Então, o estudante, o pesquisador, o professor, passa ali para saber que foi necrotério, para saber que esteve nesse contexto das reformas urbanísticas implementadas pelo Antônio Lemos, precisa ter essa linguagem de apoio naquele espaço. Não é? Um totem, as placas informativas, né? Pensar aquele espaço como um espaço... o centro histórico ele está musealizado. Pontos dele já são espaços musealizados. Então, se a gente tem ali o Feliz Lusitânia, não é? Descendo não é o nome da rua ali que desce? Rua da Ladeira, que você está falando? A Ladeira é um caminho, né? Mas tem a da rua, frente. Ali do relógio, que isso, você Padre Champagnat. Padre Champagnat, perdão, me fugiu completamente o nome. Né? Aqui tem o Casario, é a lateral do Museu de Arte Sacra, tem o Casario e já chega na Praça do Relógio. Tem texto e contexto ali para estender esse processo de musealização da cidade.
sem perder as características da Feira do Açaí, do Ver o Peso, que é o cheiro, o som, a paisagem que você falou, né? A paisagem não é só algo, né, ligado à natureza ou algo estático. A paisagem é o som do Ver o Peso, os odores, os cheiros, tudo aquilo que cerca ali aquela memória. E que não é contraditório, né? Você ali, por exemplo, no espaço do necrotério, também fazer essa leitura da edificação por meio de visualização. Porque lá está escrito fiscalização e não funciona como fiscalização. E não funciona aí, né? E nem tem a memória mais do necrotério. Outra coisa que você citou aqui, eu já procurei, não me lembro aqui, talvez passe despercebido, mas eu não vi. Você tem ali a Praça do Relógio, que nós sabemos que é Praça Siqueira Campos, mas não tem ali uma identificação, né? E as pessoas que não estão ligadas direto, ou talvez não percebam, passam despercebido que ali é o nome das praças. E você falou Praça Eneida Cleide Moraes, que vai ser inaugurada, mas lá está a Praça Amazônia, né? Praça da Amazônia, está lá. E ali, outra coisa, ali, o Oswaldo Cruz, que é a praça que fica em frente ao Polo Joalheiro. Há um tempo, professor, eu fiquei ali alguns minutos, quase uma hora, olhando aquele busto. E o busto, naquele momento, não sei se trocaram, não era do Oswaldo Cruz, e sim semelhante como aquela rua com, deixa eu ver, General Gurjão. O do General Gurjão tem um ali, né, na praça, do Pedro II, tá? O General Gurjão ali. Exatamente. Né? E lá na praça onde era o busto do Oswaldo Cruz, não tinha semelhança. Não sei se refizeram isso. Teve um tempo aí que o busto do Rui Barbosa estava na Praça do Barão e do Barão estava na Praça Rui Barbosa. Eu conheço uma pesquisa sobre essa monumentalidade do espaço urbano. Eu fui lá para acompanhar naquele momento, né? Não sei se já foi. Então, mas isso é interessante, né? Nós começávamos, você tem a Praça Brasil, que é a Praça Santo Dumont, né? E tem o índio lá, né? E tem o índio, né? O indígena está ali. Então essas coisas a gente precisa... Porque característica assim, Santos Dumont, a gente quer ver pelo menos um avião. Porque assim, a cidade ela educa, não é? O espaço da cidade é para ser um espaço de educação. Então ter essa narrativa por meio dessa cultura material expressa na cidade, os bustos, as esculturas públicas, não é? É um elemento de pedagogização mesmo, né, do espaço da cidade. Então, e aí remete ao que a gente estava debatendo em outro momento, que é, né, a destruição dos monumentos no movimento contra, né, a memória colonial, contra os processos escravagistas, enfim. Eu como professora, né, e como historiadora, eu penso que a destruição ela não é o caminho. Eu entendo o ato de destruir, né, quando a gente, por exemplo, em caso de conflito, o que é o primeiro lugar atacado, né, num país que é saqueado, que é invadido? É o patrimônio. Extirpar o patrimônio daquela sociedade é como se a gente estivesse extirpando a sociedade, a memória daquela sociedade. Então, quando se destrói um monumento, né, você está destruindo um documento histórico. E a história. Né? E aí, assim, destruir vai resolver, não é, o processo nevrálgico que aquele monumento traz, ou você pode, de certa forma, usar aquele patrimônio como elemento pedagógico para desconstruir uma narrativa histórica. E eu concordo mais com isso. A partir do momento que você tirou um elemento que eu poderia que trabalhar. Que é testemunho. Não é um documento histórico, não é? Eu vejo da mesma forma, a gente tem presenciado algumas coisas, né, professor? E esses destruir elementos... não é o caminho, isso, eu penso. Né? Eu penso da mesma forma. E esses elementos das ruas, lembrei agora do meu pai, né? Minha mãe tem 100 anos, mas meu pai já foi há algum tempo. E o que me interessou pelos nomes das ruas, essas coisas, era uma pergunta que o meu pai fazia, até em termos de humor, ele dizia: meu filho, e a partir dessa frase eu comecei a estudar, qual foi o santo que virou padre? E eu fiquei sem resposta, aí ele disse, foi São Jurado, foi o que é Padre Eutíquio, né? Aí lá em cima era São Judas Tadeu, que virou Padre Eutíquio. Então ele fazia essa pergunta. Ele dizia, qual foi o santo que virou padre, né? Então, ali, quer dizer, a mudança das ruas, depois eu comecei a trabalhar isso. Na questão de estudo, eu comecei a olhar o nome das ruas, a República mesmo.
Você vê que quando o Deodoro assume, você falou Campos Salles, no comércio, Aristide Lobo, ministro do interior, É muito dos Benjamin interesses, Constant. né? E assim eu fui massificando a história, agora de fazer muito cilindro. Você, Benjamin Constant, Com ministro certeza. da Guerra, Rui Barbosa, ministro da Fazenda. E pensar que Quintino, são né? processos sociais, né, Sim. que refletem no espaço urbano. Isso. Então, a partir de que momento definiu-se que a Praça Amazonas não é mais Praça Amazonas, né? Agora vai ser Praça Cleide Moraes. Em que momento, né, se definiu que a São Mateus é Padre Otílio? Isso, Então, assim, mudam os nomes, mas não precisa apagar da memória, não é? isso. Não precisa, eu quero deixar claro, por exemplo, nesse sentido da destruição dos monumentos que a gente tem visto, sobretudo a partir do momento do movimento Vidas Negras em Cota, a gente entende o ato. É importante que a gente entenda o ato de destruir como um gesto de subversão, de rebeldia. Só que ao destruir, você perde um testemunho da história. Né? Você perde o testemunho da história com o qual você poderia dialogar, com o qual você poderia problematizar. Eu posso chegar lá na escadinha, ver o conjunto escultórico do Pedro Teixeira e falar para os meus alunos quem foi o Pedro Teixeira. Não como desbravador da Amazônia, mas como alguém que matou, que assassinou, não é? Assim, a história não é o que aconteceu, mas é o que a gente fala sobre ela, sobre o passado, é como a gente narra. Né? Eu até peço essa fala porque a Rua 13 de Maio, né, algumas pessoas dão o entendimento que é homenagem à abolição da escravatura 13. E nós sabemos que é o dia que José Soares Andréia chega com as suas tropas, da restauração né, da legalidade. E arrebenta ali ou melhor... É a chamada restauração, isso. Não é, abre aspas. Quando chega em 1936, vão homenagear 100 anos da cabanagem, justamente a quem não deveria. Mas vamos tirar a rua, vamos depredar? Não. Vamos utilizar para justamente desconstruir e construir a verdadeira então, assim, história, é o que você falou. Se é 13 de maio, né, e a gente sabe que é em alusão a essa memória da restauração da legalidade implementada pelo Andrés, né, é importante que a gente lembre também, não é, que nesta rua morou Angelino. Então, são essas costuras, sabe, que a gente precisa fazer. É importante eu citei como exemplo, né, na palestra outro dia, quando eu leio Casa Grande Senzala, me incomoda a leitura do Gilberto Freire sobre a mulata, né, sobre que os senhores, né, a democracia brasileira, né, a raça, né, o mito da democracia racial se constitui ali pela fala do Gilberto Freire, a partir do momento que ele diz que as crianças negras brincavam com os filhos dos senhores, que os senhores se deitaram com as mulatas. Isso incomoda. Me incomoda como mulher, me incomoda como mulata, inclusive. Mas eu vou pegar o meu Casa Grande Senzala e jogar na fogueira? Não, eu posso. Eu uso o livro até hoje. Todos nós usamos quando a gente discute a historiografia brasileira, não é? E a gente pode usar o livro sem precisar destruí-lo, mas é necessário que se desconstrua. Só me permita, o Casa Grande Senzala tem muitas coisas ali que a gente já não concorda por outras leituras, mas é a base. Não posso dizer o mesmo. Você vai ler Karl Marx, o Capital, tem coisas ali que já não está na atualidade, mas eu preciso desse elemento para que eu possa construir outro. Você tem o Casa Grande Senzala, você tem o Florestan Fernandes, você tem o Caio Prado Júnior. São obras datadas. Sérgio Buarque de Holanda, né, Raízes do Brasil, e outras leituras que nós vamos ter. Não tem a história do postei, corri, eu vou falar e vou correr. Isso. A mesma coisa a gente precisa fazer com a Bíblia. Isso. A Bíblia é de um tempo. A Bíblia é um construto cultural. Então você pega a Bíblia, abre e vai ver lá no Velho Testamento que a prostituta, que a adúltera teria que ser apedrejada, né? Aí pessoas de segmento muito fanáticos, muitas vezes, né, de uma visão muito fechada do que seja, não entende a Bíblia como um patrimônio, certo? Que ao longo do tempo precisa ser atualizado. Isso. Né? Foi atualizado no Novo Testamento e é preciso que seja atualizado agora. agora. Falando na Bíblia, tem lá o 1 Coríntios 14:34. Lá diz que a mulher nas reuniões tem que ficar calada.
Se tiver curiosidade, quando chegar em casa, pergunte ao seu marido, porque a mulher é submissa. É isso que você está falando. Aquela leitura está lá, mas em que momento foi? Né? Foi registrado isso. A gente pode até entender, não, porque naquela região de Corinto havia as mulheres pecadoras, eles disseram. Mas não é isso que está escrito lá, e assim, porque ao longo tem da que história, ser atualizado. Né? Eu acho que a gente precisa pensar assim, e a frase clássica, né, do Lucian Febvre, que eu não me canso de repetir, a história é filha do seu tempo, certo? Discutir patrimônio, e a Bíblia é um patrimônio, é uma herança, né, de uma comunidade, de um cristianismo, sabe, de 3 povos, na verdade, certo? Que, né, o Mark Bloch fala disso, né, que o cristianismo é uma religião de historiadores, porque é cronológico. Então ali é a história cronológica de um povo, mas escrita dentro de um tempo datada. É a mesma coisa que a gente pensar hoje, o monumento, outros tantos símbolos. Dialogamos com eles, mas precisamos atualizar a discussão, porque a sociedade muda, porque a cultura é dinâmica, certo? Então você hoje não pode preconizar, não é, o apedrejamento de um sujeito, de um ser humano, de uma mulher, de um homem, o olho por olho, dente por dente. Isso são coisas que a gente atualizou, mas que você encontra nessa leitura. Porque existe hoje a questão da religião, a crença em Deus, não a crença, enfim, tem isso. Mas o Peter Berger, ele vai dizer que o homem nasce na religião, por necessidade ele precisa da religião. Não existe religião sem sociedade, nem sociedade sem religião. Elas se interagem, né, professora? É muito interessante. Professora, são 12 horas e 50 minutos. Nós vamos dar mais um intervalo aqui para nós tomarmos um suco. Retornaremos aí em seguida. Dentro de um minuto retornaremos. Essa conversa está muito interessante hoje, como sempre. Vamos de música.
Boa tarde, 12 horas e 58 minutos aqui na Rádio Cabana FM 87.9. Programa Historicidade. Hoje nós estamos falando sobre patrimônio na Amazônia e a nossa convidada é a professora Deise, que está aqui, ela que é historiadora,
antropóloga, né, tem um doutorado, e hoje essa roda de conversa aqui entre nós dois está sendo muito interessante. E dizem o que é bom dura pouco, né? E hoje até que duramos bastante, mas de forma salutar. Professora, antes, né, de nós encerrarmos, nós vamos mandar um abraço para o nosso amigo Rangel, que está acompanhando nosso programa, parabenizando a professora pelas as informações que ele ainda estava passando despercebido. Ele também é da área de História, sim, atua no querido. interior, né? Então, também ao Benedito Costa, doutor em História, nosso amigo. Eu creio que ele foi seu aluno na SMAC. O Benedito Costa, ele fez mestrado, depois fez doutorado, e ele fala sobre as Doroteias, as irmãs Doroteias. Por isso que eu lembrei dele, que agora você falou na questão das Carmelitas, o trabalho dele é muito bom, já lançou o seu livro, já esteve aqui. Mas queremos mandar um abraço ao pessoal lá da Fibra, olha aí, pessoal que tem Fibra, né, para os nossos amigos historiadores. Obrigado pela receptividade. A semana que eu estive lá participando de uma palestra, que a senhora estava lá conduzindo perfeitamente, né? Mandar um abraço a Naime Elisa, lá na Rua Pariquis, Escola Alternativa, na Escola Infantil, e todos aqueles que acompanham o nosso programa aqui no bairro da Guanabara. Enfim, professora, muito obrigado por a senhora disponibilizar esse tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado. Mas antes da senhora fazer a sua fala final, eu gostaria de saber essa questão da inclusão nos patrimônios. É um tema extremamente interessante para a gente pensar. A tônica hoje é a gente pensar a democratização, né? O acesso da sociedade ampla e restrita ao patrimônio. Então, como é que isso tem se desvendado, como é que isso tem se mostrado? Há iniciativas extremamente importantes. Por exemplo, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura, a gente tem o Domingo da Acessibilidade, que é o domingo onde as pessoas com PCD, pessoas com deficiência, têm profissionais específicos para atendê-los nos espaços. Tem uma sala multissensorial, que a gente chama de Sala dos Sentidos, lá, que fica ali no Museu de Arte Sacra, na sacristia. Essa é uma iniciativa importante. Então, assim, pensar a cidade, pensar o espaço musealizado de forma inclusiva é garantir a cidadania cultural. Assim como se tem direito à saúde, à educação, à moradia, a cidadania cultural é um direito. Isso é importante que a gente preconize. O circular Cidade Velha Campina, inclusive a edição de amanhã. Né? O fato de, no dia do circular, né, que é um projeto maravilhoso de ocupação, a palavra é essa, precisamos ocupar o patrimônio, ocupar o espaço musealizado, o espaço que a gente dota com esse sentido de patrimônio cultural. Então, o circular permite, né, que esse grupo de pessoas literalmente circule no espaço da cidade, sobretudo ali no centro histórico, se apropriando desse lugar. As visitas agendadas, professores podem fazer visitas agendadas nos espaços, e é de forma gratuita. Então, cada vez que a gente aprende, né, e conhece qual é o nosso direito de apropriação do patrimônio, a gente está construindo aí o patrimônio de forma inclusiva. Se no início da nossa discussão a gente falou sobre o patrimônio como um campo de disputa, fechar essa discussão dizendo que o patrimônio precisa ser democratizado, sobretudo nesse contexto, né, contemporâneo, de que a gente vai estar olhando para a cultura novamente de forma mais democrática, mais inclusiva, mais diversa na sua pluralidade, é pensar a inclusão no campo do patrimônio. É direito e é cidadania cultural. Então, amanhã, que horas? Sim, o circular, por exemplo, tem vários, os museus abrem às 10, né? O Instituto Histórico e Geográfico, do qual eu faço parte, a gente vai abrir a partir das 9, mas o circular começa por esse horário, 8, 9 horas da manhã, e circula ali naqueles espaços, os espaços se abrem ao projeto, né? E cada um que você chega tem uma atividade interessante para ser feita. Eu vou até acrescentar uma pergunta aí, por exemplo, professora, meus alunos, se eu quiser agregar, né, eu posso fazer esse convite, agregar esse passeio? Com certeza. Amanhã a edição... Procure nas redes sociais também, né? Tem a edição do circular, o perfil do circular. Que no próximo, com certeza, já tendo essa informação, já vou agregar aos alunos que... Salvo engano, não somos nós que organizamos, né? Nem na Secretaria de Estado de Cultura, nem na UNAMA, de onde eu sou professora. O circular foi um projeto idealizado pela Maquicó, né?
né, e outros artistas, que assim, é dentro dessa perspectiva de ocupação do espaço do Centro Histórico de Belém, que salva a área dos museus, fica muito ermo. Né? Então, assim, é necessário que a gente ocupe a rua, ocupe o espaço. Isso é falar de democratização do patrimônio também. Ótimo, professora. Muito interessante, né? A gente, mais um programa Historicidade, faça as suas considerações, professora. Eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que assim, a gente chegar aqui e encontrar um canal, né, de difusão, de conversa, de uma conversa saudável, um debate de ideias sobre o patrimônio, neste caso, é sempre profícuo no sentido de esclarecimento, inclusive, não só de pesquisadores, de estudantes, mas da sociedade de maneira geral, do entendimento de que o patrimônio, de fato, é parte desta sociedade. Né? Então, assim, eu te agradeço pelo convite, estou sempre disposta, sempre que você quiser fazer outros convites, já me predisponho a aceitar. Né? Espero aí que a gente estabeleça sempre esse diálogo. Com certeza, a gente vai fazer outro convite com mais 2 acompanhantes, 2 pessoas da área, que é para a gente fazer a roda de conversa, né? Como hoje eu precisava ter essas informações, né? A gente fica agradecido porque o programa Historicidade é valorizar e dinamizar a história pública através do rádio e mídias sociais. Esse é o objetivo. Perfeito. Eu só queria, se você me permitir, fica à vontade. Eu queria dar informação mais verticalizada sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Isso. Nós estamos ali, o Instituto é abrigado no solar do Barão do Guajará, que foi casa do... Ao lado da Assembleia... Exatamente, da Assembleia Legislativa. Exato. Ali na Praça Dom Pedro II. Então, o Instituto hoje abriga a exposição de longa duração, que é a Sentinela do Norte, e que também pode ser visitada gratuitamente. O Solar do Barão é um exemplar de edificação magnífico, né, para a gente conhecer não só a arquitetura e a edificação, mas a própria exposição. Ali nesse circuito, né, a gente tem a área do Feliz Lusitânia, o Instituto Histórico e Geográfico, o Museu do Estado do Pará, que agora está com a exposição Imagens que Não Se Conformam, né, a Casa das 11 com o Brasil Futuro. Então, assim, o espaço do Centro Histórico está eivado ali de opções, né, de oportunidades para as pessoas que querem dialogar. Então, como eu transito ali, né, assim como sou da Secretaria, sou da UNAMA, convido estudantes, né, a população de maneira geral, a se apropriar, a conhecer mesmo esses espaços. Marcelo, obrigado. Um abraço aí para o Márcio Neco, historiador, sempre está acompanhando nosso programa. O Giovanni, nosso agradecimento hoje na parte logística aí. Agora quero lhe dizer, professora, que quando iniciou o programa, eu tinha ciência que eu estava com grama de conhecimento. Pode ter certeza que hoje eu encerro com tonelada de saberes adquirido através de você. Muito obrigado, espero que você esteja sempre dinamizando esse conhecimento, que é o nosso objetivo é esse. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado, um abraço para o professor Francivaldo Nunes, né, que iniciou, já participou aqui, já falou do seu livro, e tantos outros que participaram do nosso programa. Quero informar a todos que neste mês de abril nós estamos celebrando agora sim 1 ano de programa Historicidade aqui na Rádio Cabana. E devemos ter uma programação especial, né, professora, no final do mês de abril. A todos que participaram do nosso programa, nós vamos ter esse encontro para a gente dialogar mais sobre o programa Historicidade e a historicidade da cidade e a historicidade do cientificismo mesmo, a história, porque a gente fala história, né, se entende a questão factual. Então, historicidade é isso. Muito obrigado a todos. O programa Historicidade vai todos os sábados de 11 às 13 horas aqui na Rádio Cabana FM 87.9. O programa é Historicidade e a Rádio Cabana é a voz da resistência popular. Um bom final de semana a todos. Mais uma vez, obrigado, professora, obrigado, Giovanni, e a todos aqueles que nos acompanharam hoje. Um abraço a todos, um abençoado final de semana.